Boa tarde, alunos. Mais uma aula aqui hoje, né? E hoje a gente vai começar falando sobre a nova etapa, né, do nosso curso, da nossa disciplina, Mineralogia e Petrografia. Então a gente já viu toda a parte de mineralogia e hoje a gente vai começar a falar sobre petrografia. Então a gente vai começar falando sobre rochas. Petrografia é a ciência responsável pela descrição das rochas, né? De um estudo e descrição das rochas. Então a gente vai descrever as rochas. Então para isso a gente tem que conhecer as rochas, os principais tipos de rocha, sua gênese, né? Vamos classificá-las em primeiro lugar de acordo com a sua gênese. Então vamos lá para o nosso quadro. Lembrando, né, de pedir para vocês se inscreverem no canal para vocês poderem ter acesso aos vídeos, né, na hora que eles são publicados. Então vamos lá para o nosso quadro. Então vamos lá, quando a gente começa a falar sobre rocha, a gente tem que dar um conceito de rocha, né, o conceito de rocha. Tá? Então rocha, na realidade, a gente poderia dizer que rocha é um agregado consolidado. Consolidado significa sólido, né? Então, um agregado consolidado de minerais ou mineraloides. Tá? Qual a diferença de mineral e mineraloide? Mineral é aquela classificação clássica, né? Mineraloides é quando não apresenta formas cristalinas, né? Eles não têm uma estrutura cristalina definida. E os minerais são aqueles que têm uma estrutura cristalina bem definida. O mineraloide não. Então, vidro vulcânico, por exemplo, né? Então, de maneira mais simplificada, a gente pode dizer que rocha é um agregado de minerais, é um agregado formado de minerais, né? Uma rocha, ela pode ser ou pluriminerálica, quando ela é formada de diversos minerais, né? Nesse caso aqui, a maioria dos minerais das rochas são poli ou pluriminerálicas, ou seja, formado de diversos minerais. Pode ser formado apenas por alguns minerais, então a gente teria uma rocha oligominerálica, então apenas um grupo pequeno de minerais, ou por apenas um mineral, a gente teria uma rocha monominerálica. Tá? Então a ciência que faz o estudo das rochas é a petrografia. As rochas, elas são agregados formados de um ou mais minerais, né? Então, o conceito de petrografia, a gente poderia dizer como a ciência responsável pela descrição, né, pela descrição e análise das rochas, né? Principalmente a análise das texturas presentes, né, as texturas, as estruturas, né, a composição mineral. Então tudo isso faz parte do que a gente entende por petrografia, né, fazer a descrição e a análise dessas características. De uma maneira simplificada, a gente poderia dizer que as rochas geneticamente elas se classificam em três grandes grupos: as chamadas rochas ígneas ou magmáticas, né, que elas se formam a partir da consolidação do magma; as rochas sedimentares, as rochas que se formam a partir, né, da fragmentação de outras rochas, ou seja, da acumulação, compactação de materiais provenientes de outras rochas; e as metamórficas, aquelas que se formam a partir de transformações estruturais de outras rochas a partir do aumento de pressão e temperatura, né?
Essas rochas, né, de uma maneira geral, a gente vai estudar uma por uma cada grupo, né, mas a gente vai dar uma parte inicial aqui, a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre cada uma delas. Então, vamos começar falando rochas, das rochas ígneas. As rochas ígneas, elas se formam, né, a partir rochas ígneas ou magmáticas, elas se formam a partir do magma ou lava, né, da consolidação do magma ou lava. De uma maneira geral, a gente pode dizer que magma é quando você tem a rocha fundida, né, a rocha derretida, ela se encontra a uma determinada profundidade. E a lava, quando ela se encontra na superfície. Né? A gente pode estar dando uma olhada aqui nessa imagem, né, onde você tem a lava, né, disponível, né, aparecendo, surgindo, né, extravasando na superfície, e aqui você tem, né, o magma ainda dentro da crosta. Então, essa é uma característica que envolve, né, o estudo, né, essa parte de entender, né, como se forma, como se essa rocha, esse material se fundiu, formando o magma. Tá? Então, para isso, a gente volta novamente lá para a nossa aula. Então, as rochas magmáticas ou ígneas são aquelas que se formam pela consolidação, pelo resfriamento, pela cristalização do magma ou da lava. Né? Elas se classificam em 3 grupos básicos, né? As rochas plutônicas, aquelas que extravasam, né, que cristalizam, né, dentro da crosta a determinadas profundidades, variáveis profundidades. Você tem as rochas vulcânicas, que são aquelas que cristalizam na superfície, que resfriam na superfície, e você tem as chamadas hipoabissais, que são aquelas rochas que se cristalizam em pequenas profundidades mais próximas à superfície, mas não na superfície. Vai apresentar algumas características diferenciadas, né? Depois a gente tem um outro grupo que é das rochas metamórficas, das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, por sua vez, elas se formam a partir de processos superficiais, né, ação, né, os processos superficiais, a ação do intemperismo físico, químico, biológico sobre rochas. Essas rochas vão sofrer processo de erosão, transporte. Então você vai tendo esse... Desculpa aí mais uma vez. Tá? Então você vai tendo esses processos superficiais atuando sobre as rochas, e isso vai levando à erosão e à destruição das rochas pré-existentes. Pode ter a presença também de material de origem orgânica, né, elementos orgânicos. Então você teria as rochas de origem biogênica, por exemplo, que são aquelas que se formam também pela acumulação de seres vivos. As clásticas ou terrígenas, que são aquelas formadas de fragmentos de outras rochas, e aquelas que se formam por precipitação de material, né, proveniente de outros lugares, que depositam em mares rasos ou em lagos, né, e você tem aí esse processo, né, de formação das rochas sedimentares. Então você tem aqui um exemplo típico de uma rocha sedimentar, né, e os processos aqui que envolvem desde intemperismo, erosão, transporte e sedimentação, né, e o soterramento e a diagênese, os processos que envolvem compactação, né, dos materiais aí, até se formar, até se consolidar como uma rocha. Né. Voltando aqui, né, para terminar esse grupo, as rochas, terceiro grupo, que seriam as rochas metamórficas. As
as rochas metamórficas, então, são aquelas rochas que se formam a partir de modificações químicas, minerais, estruturais, textural, no estado rocha, no estado sólido, né, no estado sólido, de rochas pré-existentes. Essas rochas pré-existentes são chamadas de protólitos. Então, os protólitos correspondem às rochas originais que sofreram aumento de pressão, né, ou temperatura, ou os dois, pode ser só pressão, isso vai determinar o tipo de metamorfismo, se envolve só pressão, se envolve só temperatura, ou se envolve os dois. Tá? Então essa ação, né, de pressão e temperatura sobre rochas pré-existentes vai levar a essas modificações químicas, minerais ou estruturais de rochas pré-existentes. A gente poderia dizer que as chamadas ortoderivadas são aquelas rochas formadas de derivadas de rochas ígneas, né? A gente tem as paraderivadas, que são aquelas que se formam a partir de rochas sedimentares, né? O metamorfismo, a gente tem vários tipos de metamorfismo, mas de uma maneira geral, a gente pode dizer que o metamorfismo ele pode ser tanto progressivo, ou seja, o aumento contínuo de pressão e temperatura, mas ele também pode ser retrógrado, ou seja, o metamorfismo também se dá quando a rocha sofre diminuição de pressão e temperatura. Isso também leva, né, aos processos de metamorfismo. Finalizando com o nosso ciclo das rochas, né, que representa os processos que vão levar, né, à formação, ao contínuo, né, a formação das rochas. Então aqui você tem uma rocha metamórfica, ou seja, você teve uma alteração de alguns minerais pré-existentes, você teve, né, uma modificação estrutural, as texturas da rocha e a estrutura dela modificou, e aqui a gente tem os processos que envolvem desde o magma, que envolve a cristalização, né, e a formação de rochas ígneas que vão ficar intrudidas, né. Quando você tem esse material, ela chega até a superfície, você vai ter as chamadas rochas vulcânicas que cristalizam na superfície, né? Essas rochas ígneas também podem ser levantadas e expostas à superfície, onde elas vão sofrer o intemperismo, a ação do tempo, né, o transporte, a deposição, a formação dos sedimentos. Esses sedimentos vão ser consolidados, vão ser litificados, vão formar rochas sedimentares e continuar sofrendo aumento de pressão e temperatura e alterarem a sua estrutura ou a sua textura ou a sua composição mineral, transformar em rochas metamórficas e, continuando os processos de aumento de pressão e temperatura, fundir-se novamente, voltar a ser material fundido e se tornar novamente magma, e esse processo se perpetua, esse processo ele é contínuo através do tempo. Tá? Então é assim que a gente tem o processo de formação das nossas rochas, né? Das nossas rochas sedimentares, né? E das formação das rochas metamórficas e formação, consequentemente, do ciclo sedimentar. Não se preocupem a princípio com essas informações, nós vamos continuar falando sobre elas uma por uma, todos os tipos de rocha, mas lembrar especificamente disso. As rochas ígneas, elas se formam a partir da cristalização do magma, do resfriamento do magma ou da lava, né? Pode ser vulcânica ou plutônica, de maneira geral. As rochas sedimentares, que são aquelas que formam ou a partir da destruição de rochas pré-existentes e o seu posterior transporte, acumulação, litificação, consolidação e virar uma rocha sedimentar. E, em se aumentando a pressão e temperatura, a rocha sofrer transformações minerais, estruturais ou texturais que nos leva a classificá-la como uma rocha metamórfica. Se a pressão e a temperatura continuarem aumentando, você vai ter a fusão dessa rocha, consequentemente a nova formação de magma, e aí o processo se inicia e entra nesse ciclo, né, contínuo. Beleza? Próximas aulas a gente continua falando sobre rochas
sedimentares, ou sobre todas as rochas de uma maneira geral, né? Então, beleza, até a próxima aula.